Vamos começar a falar sobre um tema muito comum, que é sobre a morte, né? Todos nós sabemos que vamos morrer. Aliás, morrer não, desencarnar. É melhor esse termo desencarnar, porque ele não nos passa a sensação de algo tão definitivo como a morte. Nada no mundo morre definitivamente, tudo se transforma no universo, né? E nós, como espíritos, também nos transformamos, também saímos de uma dimensão para outra da vida. Então, a doutrina espírita, ela nos esclarece pontos muito importantes sobre esse fenômeno, né? Como é que acontece, se ele é igual para todas as pessoas, para onde vai o espírito depois da desencarnação, né? Tudo isso. Mas a gente, antes de mais nada, precisa chamar a atenção para um ponto muito importante. Se nós não acreditamos que existe a vida após a morte, não adianta a gente pesquisar sobre esse fenômeno, não é? A gente precisa partir do princípio de que a vida continua, para isso tudo fazer algum sentido para nós, né? O Kardec, ele faz várias perguntas para a espiritualidade sobre esse tema, nas questões de 154 até 165 do Livro dos Espíritos, né? Então, ele pergunta, por exemplo, se é doloroso esse processo da separação da alma e do corpo. E os espíritos falam tranquilamente que não, que a gente sofre muito mais durante a vida do que no momento da morte. A alma não sente nada praticamente, né? Os sofrimentos que às vezes acontecem, né, são em decorrência dos apegos e das sensações do espírito, né? Mas o processo natural não é doloroso. E aí, como é que ele acontece, né? O espírito é arrancado do corpo, como é que isso acontece? E eles nos dizem, e para isso é importante a gente reconhecer, né, o estudo que nós temos feito sobre o perispírito nas últimas semanas pode nos ajudar, porque o perispírito é esse corpo perispiritual, né, que está entre o espírito e o corpo físico. Ele é como se fosse um modelo gerador do corpo físico, né? E ele está ligado ao corpo físico, célula a célula. E esse desligamento do perispírito do corpo físico, ele também acontece célula a célula. E esses liames, essas ligações vão se desprendendo pouco a pouco, né? Então, isso é um processo bem gradual e que, assim, o espírito, propriamente, não percebe essas separações. Ele vai despertando numa outra dimensão, como se nada tivesse acontecendo. Simplesmente ele vai se desdobrando para um outro patamar da vida, né? Então, o Kardec faz algumas observações muito importantes, né? Que o desprendimento não se dá de forma súbita, né? Se opera gradualmente, e essa graduação, essa lentidão, ela vai variar de um indivíduo para outro, né? Então, para uns é bastante rápido. Pode-se dizer que o momento da morte é também um momento de libertação, que se verifica rapidamente. Mas para outros é mais demorado e não tem esse caráter de libertação, pelo contrário, oferece sensações de medo, né? Então, o Kardec diz que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais ele vai sentir dificuldade em se separar dessa matéria, né? Então, é um processo de apego, um processo de medo do corpo não lhe pertencer mais, né? Do corpo físico. E, por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos, né? Ajudam muito nesse desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, porque quando a morte ela acontece, muitas vezes o espírito mais elevado moralmente,
e que tem uma compreensão maior de como tudo isso acontece, ele já está metade lá, metade aqui, né? Então, para ele fica mais tranquilo esse desprendimento, né? Então, essa afinidade que persiste em alguns espíritos, em indivíduos, né? Em permanecer no corpo, né? Essa vontade de ficar ali é muito penosa, principalmente para os espíritos que escolhem um gênero de morte através do suicídio. Então, por isso que é mais lenta em uns e mais rápida em outros, né? Porque boa parte de nós também praticam suicídio indireto. E aí, esse suicídio indireto também oferece essa resistência em nós de nos desligarmos do corpo físico, né? Então, a separação definitiva, ela, às vezes, acontece até antes da morte do corpo físico. Então, o corpo físico, quando ele está num processo de agonia ou de uma doença muito prolongada, né, o espírito já está com bastante desprendimento daquele corpo, ficando ligado apenas a alguns laços, né, até que se esgote realmente a vida orgânica. Então, ele já perde um pouco da consciência de si mesmo, né? O corpo ainda vai funcionando, mas é como se fosse uma máquina funcionando e o espírito está um pouco distanciado desse corpo. Então, a gente tem essa sensação de que a morte através de uma doença, através de um período longo de coma, né, onde você pensa que a pessoa está sofrendo muito, né, e é o contrário. Às vezes, uma morte súbita causa mais problemas do que uma morte lenta do corpo físico. Então, por quê? Porque esse desprendimento ele vai acontecer ao longo desses meses que a pessoa, ou anos que a pessoa passa em agonia, né? Então, quando uma pessoa tem muito apego à vida terrena, muito apego às questões materiais, essa morte lenta, uma doença que a deixa acamada, que vai construindo nela a ideia de que não tem mais jeito, ela é uma bênção divina, porque a pessoa vai tomando uma decisão de se desprender daquele corpo doente, né? Não fica tão preso a ele como se essa pessoa fosse tirada assim através de uma morte mais súbita, né? Bom, o Kardec pergunta que sensação a alma experimenta no momento que ela se vê no mundo dos espíritos, né? Então, mais uma vez, os espíritos respondem que vai depender de cada pessoa, né? Se essa pessoa fez muito mal, foi uma vida muito desregrada, né? Ele poderá vir a sentir-se envergonhado nesse primeiro momento, né? Mas para uma pessoa justa, que cumpriu com suas tarefas, que deu conta da sua vida, né? Ele, pelo contrário, ele se sente aliviado, né? E não fica com aquela sensação de ter deixado alguma coisa incompleta, né? Então, a sensação vai depender do quanto da sua vida, naquela vida que você está deixando. Se ela foi uma vida útil, né? Se ela teve o seu cumprimento de deveres, ou se foi uma vida desperdiçada, né? Então, o espírito toma consciência daquilo que ele desperdiçou, daquilo que ele deixou de fazer, né? Então, o Kardec também tem uma outra preocupação que é muito comum entre todos nós. Assim que a gente desencarna, a gente logo encontra as pessoas que nós convivemos, que morreram antes de nós, né? Então, ele fala que sim, os espíritos falam que sim, quase sempre, né, eles vêm receber a gente nesse retorno, né? E até nos ajudam nessa libertação da matéria, né? Então, muitos até que estão nesse estado de agonia, de uma doença mais prolongada, começam a ter visões, sonhos de pessoas, de parentes
Então, os médicos até consideram que isso seja um problema já de demência, ocasionado pela doença, mas nós espíritas sabemos que provavelmente seja a presença real desses espíritos familiares que vêm ali, né, ajudar o outro que está doente, né, para o seu desligamento, né? Bom, na morte violenta ou acidental, né, os órgãos estão saudáveis, não tinha nenhuma doença, né? Então, como é que se dá, né, essa separação? Ela é rápida, ela é mais demorada, né? Demora ou é mais rápida? Eles dizem para o Kardec que geralmente é rápida sim, né? Que esse instante que separa o espírito do corpo é um instante relativamente curto, quando a morte também é súbita. Por isso que o espírito, às vezes, fica muito perturbado, porque ele não se dá conta do que está acontecendo, né? Ele acorda no plano espiritual achando que está vivo, porque ele tem todas as sensações, todos os sentidos do corpo espiritual estão muito materializados e em prontidão ali. Então, ele não se percebe morto, desencarnado, né? Após essa separação, alguns minutos, né, que a vida orgânica se interrompe, né, ele acaba perdendo também a consciência, né? Isso que os espíritos falam. É muito comum que um espírito que tem uma morte súbita, ele durma, porque isso é uma misericórdia de Deus, para que ele possa ir tomando consciência lenta desse retorno, ok? Então, não se trata aqui, senão de uma consciência que ele pode ter de si mesmo como homem, não, mas sim de uma consciência de que ele é um espírito, quer dizer, isso é um comentário de Kardec, né? Então, ele, através de uma morte súbita, ele vai levar alguns instantes, meio perturbado, vai dormir, e durante o sono, né, ele, assim que o perispírito estiver totalmente desligado do corpo, né, ele então vai ter essa consciência de que algo aconteceu. Ele tem a consciência. Ele não fica, ele não é enganado. Muitas vezes ele pode até não querer acreditar, e aí ele esconde, né? Ele faz um processo de fuga da realidade, mas ele tem a consciência que é um espírito desligado do corpo, né? Então, não que isso seja imediato, né? Não vai ficar, o espírito vai ficar num processo de perturbação por algum tempo, mas assim que esse processo encerra, ele gradualmente tem essa consciência, né? Bom, então é lógico, como já falamos aqui, que isso depende da elevação do espírito, né? Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, né? Por quê? Porque ele teve um processo de desprendimento da matéria durante a vida corpórea, né? Enquanto era um homem encarnado, né? Claro que não é uma pessoa perfeita, mas era uma pessoa que já tinha seus momentos de reflexão, de meditação, de oração, de contato com o plano espiritual. Então, essa pessoa vai ter uma consciência mais rápida do que aquela outra que nunca pensa nisso, que se nega a falar disso, né? Então, o conhecimento do Espiritismo tem uma grande influência positiva, né, nessa compreensão e nesse desligamento, porque o processamento é mais rápido, né? Mesmo que a pessoa esteja assustadinha, mesmo que a pessoa esteja insegura, mas ela tem o conhecimento de que aquilo é um processo de desencarnação. E aí ela logo toma consciência do que está acontecendo, né? Então, o Kardec comenta que no momento do desenlace, tudo é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer,
né? Ela se sente atordoada e como um homem saísse de um sono profundo e procurasse compreender o que está acontecendo. A lucidez das ideias e a memória do passado voltam à medida que aquela influência da matéria vai se dissipando, né? E aí ele vai retomando consciência das suas vidas até anteriores, mas isso não acontece de pronto. Ele vai sendo retomado aos poucos, de acordo com a capacidade de cada um, né? Então, a duração da perturbação após morte é muito variável, né? Pode ser de algumas horas, de alguns meses ou de alguns anos. Aqueles em que é menos longa são os que já se identificam durante a vida com essa vida futura, né? Então, eles vão ter mais tranquilidade, facilidade, né? Bom, de acordo com o gênero da morte, a gente já falou, né? O suicídio, né? Uma morte provocada por nós mesmos, né? A pessoa tem uma perturbação muito maior, né? O espírito é surpreendido porque ele acredita que ia por fim a sua vida e ele não morreu. Então, ele vê o seu corpo, ele sabe que aquele corpo não é mais dele, né? Mas não compreende que ele está separado. E ele procura as pessoas, dirige-se para elas, e ninguém os ouve, né? Então, essa ilusão, né, até um desprendimento total do espírito, pode levar até mesmo anos. Por quê? Porque como nós estudamos sobre o perispírito e sabemos que tem várias camadas que compõem, né, esse perispírito, e uma dessas camadas ela é composta de fluido vital, que é um fluido retirado, né, do fluido cósmico universal e transformado num fluido vital, ou seja, numa energia que vai dar vitalidade à matéria orgânica, ao corpo físico. Esse corpo vital, quando você tira a vida do seu corpo antes da hora, esse fluido vital continua no perispírito. Então, a sensação de uma pessoa suicida é muito parecida com a sensação de alguém que está encarnado por conta desse fluido vital. Então, o sofrimento é muito grande. Geralmente, a pessoa vê e acompanha a decomposição do próprio corpo físico, não entende o que está acontecendo, fica com uma perturbação muito grande, né? Agora, não podemos dizer que esse é um fenômeno igual para todas as pessoas que se suicidam, não. Vai depender muito dos atenuantes, dos motivos que motivaram, que causaram aquela tomada de decisão, né? Então, não dá para a gente saber exatamente como é. Cada caso será de um jeito. Mas, de maneira geral, a gente tem notícias através de alguns livros, entre eles o Memórias de Suicida, por Ivone Pereira, né? Que o espírito Camilo psicografa, que a Ivone psicografa, né? O relato do espírito Camilo. A gente tem ali vários casos, né, de desencarnação por suicídio, que cada um se desdobra de um jeito. Então, são muito terríveis para alguns e um pouco mais a menos para outros. Tudo vai depender, né, de como e o que motivou, né? Bom, o sono é um sinônimo da desencarnação, né? Então, eles falam para nós, né, que nós praticamente realizamos esse desdobramento do sono físico, praticamente é como se fosse o desdobramento do perispírito no momento da morte, né, que fica ligado por um fio ao corpo físico, mas que se desliga e participa da vida espiritual, né? Então, para algumas pessoas, esse desligamento também é um pouco perturbado, por quando a pessoa não tem clareza do que é o mundo espiritual.
Mas quando a pessoa, mesmo encarnada, tem muita clareza do que é a vida espiritual, para ela, esse deslocamento do perispírito durante o sono físico, ele se dá de uma forma supernatural, espontânea, e ele participa bastante da vida espiritual de uma forma natural, né? Bom, e temos também as mortes coletivas, que são outro assunto que é muito buscado, né? Gera muita dúvida entre as pessoas, né? Acontece que os espíritos nos falam que no caso de mortes coletivas, né, que as pessoas morrem ao mesmo tempo, mas nem sempre essas pessoas acordam na espiritualidade juntas, né? Porque cada uma está no seu processo encarnatório, então cada uma vai para um estágio, né, mental e emocional que lhe é própria, né? Então não tem ligação essa questão de morrer todo mundo num determinado acidente ou num determinado desastre natural, que vá todo mundo acordar no plano espiritual ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? Então é saber que cada um vai para um determinado espaço-tempo de acordo com a sua elevação moral, com o seu conhecimento, né? Então, é muito relativo, né? E é isso, a gente tem ainda algumas perguntas que as pessoas fazem, em especial sobre a questão do desligamento, do enterro, né? Ou da cremação, estava me faltando a palavra, a cremação para nós espíritas, a gente tem um certo cuidado com a questão da cremação, justamente por conhecermos essas realidades singulares, essas realidades tão diferenciadas de uma pessoa para outra. Então, às vezes, o espírito fica ligado ao corpo por uma questão de apego mesmo, de medo, né, ali durante alguns dias, né? Então seria, e também esse desligamento dos laços, ele pode acontecer em poucos minutos, como nós já falamos, como também em algumas horas e até mais de um dia. Então, geralmente se recomenda que pelo menos se espere 72 horas para a realização de uma cremação de um corpo, tá? Mas se a gente fica tranquilo, se a pessoa é uma pessoa bastante espiritualizada, a pessoa já desligada dos seus apegos, né, materiais, tal, fica mais fácil ainda. Mas, de qualquer forma, tudo que a gente pesquisou, nós vemos que é melhor que se aguarde um pouco, né? E mesma coisa acontece em relação a se desfazer dos bens da pessoa, das roupas, né? Se desfazer dos ambientes que a pessoa vivia. Às vezes a pessoa está passando por um momento perturbador, ali, de perturbação, desculpa, e ela é trazida para o seu ambiente doméstico para ficar ali alguns dias até ela ir se despertando, né? Então, também ter um certo cuidado, né? E fazer isso lentamente, com calma, e também nos mantermos sempre em oração, né? Em boas lembranças da pessoa, sempre evocando momentos de alegria, né? E para dar a essa pessoa uma tranquilidade espiritual. A nossa agonia, o nosso desespero também causa muito sofrimento a uma pessoa que está em processo de desligamento do plano físico, né? Então é isso. Vamos ver um vídeo do André, de um pedacinho que filmaram de uma passagem do livro de André Luiz, Obreiros de Vida Eterna, né? Que ele faz a descrição de um momento de desligamento do corpo, do perispírito do corpo físico. Pode ser bastante interessante a gente assistir para nós compreendermos melhor como é que esse processo acontece, ok?